Vamos orar então, para a gente ter um bate-papo então hoje? Senhor, Vamos. obrigado por esse tempo, Pai. Nós queremos sujeitar nossas vidas a Ti. Pedimos que o Senhor nos oriente, esteja conosco nesse tempo. Que seja um tempo de crescimento, que o Senhor possa agregar nas nossas vidas nesse momento. Espírito Santo de Deus, atue em nossas vidas com os dons, talentos, entendimento. Abre a nossa mente, coração, para entendermos, né, aquilo que vem do Senhor para nós, Deus, aquilo que agrega, em nome de Jesus. Damos Amém. ao Senhor Sim, Senhor. honra, glória, louvor e adoração Sim, por tudo que o Jesus. Senhor é e por tudo que o Senhor faz, em nós e através de nós. Nós nos sujeitamos a Ti, em nome de Jesus. Amém, Amém. Jesus. Então, gente, o que a gente trabalha muitas vezes, as pessoas falam libertação para crente, porque nós sempre ouvimos falar, e nós aprendemos assim, eu aprendi assim, que a libertação ela era para aquelas pessoas que vinham do mundo, elas estavam lá todas, né, cheia de carrapicho, né, ovelha cheia de carrapicho que vem do mundo. E aí a gente trabalhava para tirar esse carrapicho dela, manifestava aqueles demônios e tudo mais. Isso era a libertação que a gente conhecia, manifestação de demônios. A libertação que nós trabalhamos hoje não é nesse sentido de que a pessoa esteja endemoniada ou manifestando demônios, né? A gente trabalha mais no sentido da santificação, ou seja, áreas que há uma atuação maligna, sim, mas não há uma manifestação maligna. Às vezes, áreas onde existe uma área de pecado, uma área de fraqueza, uma área de deficiência que está na vida da pessoa e isso essa gera essa maldição, né? Gera essa área que precisa ser ministrada, que precisa ser resolvida na vida da pessoa. A gente aqui fala muitos nos cursos que a gente dá que os demônios eles são colaterais, ou seja, eles não são a parte importante da coisa. Eles são colaterais, ou seja, eles acontecem, né, na vida da pessoa, porém eles não têm, a gente não tem que dar ênfase a esses demônios. Não temos que dar ênfase à atuação maligna. Pelo contrário, a gente precisa dar ênfase à atuação divina nas nossas vidas. Ou seja, áreas que existe uma exploração maligna que precisa ser liberta aquela área da vida da pessoa, porém a pessoa não tem às vezes nem ciência de que existe uma exploração maligna. Ela só acha que é uma fraqueza da vida dela. Sabe, aquela área de deficiência, aquela área que a pessoa luta contra um pecado, luta com uma maledicência, luta com a mentira ou luta com orgulho, uma área de deficiência, de fraqueza. Todos nós temos. Porém, em muitos casos é uma exploração externa, né? Existe uma exploração externa naquilo. E a gente então ensina que os demônios são colaterais. O que é os demônios ser colaterais? Eles não são a fonte principal de tudo. É que nem quando você joga o lixo num determinado lugar. Se você jogar o teu lixo doméstico num determinado lugar, o que vai acontecer com aquele lugar em poucos dias? O que nós vamos ter ali? Vai juntar o quê? Fala aí, Jane, o que junta? Vai juntar umas baratas, vai Ratos, juntar uns ratos, ratos, vai juntar muita mosca, certo? sim. Por quê? Porque o lixo vai atrair esses bichinhos para se alimentar daquilo A ali. sujeira, né? A A sujeira. sujeira atrai. Porém, o pecado é a mesma coisa. O pecado atua na nossa vida da mesma forma. Não é o demônio que traz o pecado para a vida do humano. É o humano que traz os demônios por causa do pecado. Ou seja, o pecado humano que traz os demônios para explorarem aquela área. Ou seja, é lixo deixado ali, vai juntar mosca, vai juntar barata, vai juntar rato. Agora, se você pega aquele lugar e você arranca o lixo,
bate uma mangueira, limpa tudo, lava tudo e deixa aquele lugar limpo. O que vai acontecer com os ratos, baratas e moscas? Vão embora. Naturalmente, eles saem. Então, nós trabalhamos, a nossa libertação, a forma que a gente trabalha a libertação é isso: tirar o lixo. À medida que a gente tira o lixo, aquele ambiente se transforma. Ou seja, na vida da pessoa, quando a gente tira o lixo, a vida dela se transforma. Então, e não é sobre salvação, porque as pessoas confundem muito isso. Ah, eu já sou salvo, eu não preciso de mais nada, porque eu já sou salvo e tudo foi resolvido. Não. Você resolveu uma área da sua vida, que é a justificação. Você foi justificado por Cristo. Mas você não resolveu todo o seu passado, nem todas as verdades da sua vida. Ou seja, existem áreas da sua vida, verdades na sua vida, que ainda precisam ser resolvidas. E a partir do momento que estas áreas e essas verdades vão sendo levadas para a cruz resolve. Mas a cruz, e isso é importante a gente entender, só resolve aquilo que eu levo para ela. Mas no evangelho que a gente aprendeu que tudo se resolve automaticamente. Ou seja, eu não preciso fazer nada, Jesus já fez e está tudo certo. Não. Quem está em Cristo, né? Precisa fazer. Mas você precisa fazer, precisa levar para a cruz, precisa se arrepender, precisa fazer um caminho de volta. Por quê? Porque essa é uma prática cristã. E essa prática cristã ela tem que perseguir as nossas vidas dia a dia, o tempo todo. Então, não é porque eu passei por uma ministração de libertação e agora eu estou liberto que eu não preciso mais pedir perdão para ninguém, que eu não preciso mais me arrepender, que eu nunca mais vou pecar. Não, eu vou continuar pecando, mas eu tenho que praticar o arrependimento. Eu tenho que praticar a confissão. Eu tenho que praticar perdoar. Eu tenho que praticar pedir perdão. Então, essas são práticas que a nossa vida inteira cristã está baseado nela. Ou seja, eu não posso isentar a minha vida desses princípios. São princípios que eu preciso levar comigo e caminhar com eles o tempo todo, porque eles fazem parte da minha vida, fazem parte da vida cristã. Então, a libertação ela vai lidar com áreas de exploração maligna por causa do pecado. Ela também vai lidar com falsas crenças. O que são falsas crenças? Aquilo que a gente acreditou ser uma verdade, não sendo verdade. Ou seja, é aquela pessoa que passou, por exemplo, na sua infância, por uma ministração. Alguém lhe disse algo, alguém fez algo que marcou a sua vida naquela mentira. E você acreditou naquela mentira a vida toda. Deixa eu contar um caso aqui que eu sempre conto, que ele é engraçado até. A minha mãe, quando eu era pequeno, uma vez eu estava lavando louça para ela, e eu acho que eu quebrei um copo, se não me engano, ou foi um prato, alguma coisa eu quebrei, e quebrar um prato ou um copo naquela época era surra na certa. Não tinha jeito. E a minha mãe, ó, mão de sebo, ela falou. E daí, toda vez que eu ia lavar louça, ela dizia: e o João vai lavar louça hoje, ele vai quebrar alguma coisa. Mas dito e feito. Toda vez que eu pegava a louça para lavar, eu quebrava alguma coisa. E eu lembro que, até quando eu fui para Jocum, eu acreditava nisso. Que minha mãe falou a vida inteira, desde que eu era criança, ela falava que eu quebrava tudo. Que eu ia quebrar a louça toda vez que eu fosse lavar a louça. E quando eu cheguei na Jocum, eu fui lavar a louça, mas na Jocum eu não quebrei nada. Porque os pratos eram de alumínio e os copos eram de alumínio. Então não tinha nada para quebrar. E eu passei a entender que eu acreditava em algo que não era verdade. E eu rejeitei aquela palavra que eu recebi da minha mãe. E quando a gente saiu para fazer o prático, na casa das pessoas a gente se oferecia para lavar a louça, porque a gente estava hospedado ali para ajudar no andamento da casa. E todas as vezes que eu lavei louça no meu prático todo, não quebrei nada. E aí eu entendi que era uma crença que eu acreditei, que não era uma verdade, mas porque quem falou
Quem falou aquilo foi a minha mãe é autoridade. Ela estava gerindo a minha vida. Quando alguém está gerindo a sua vida, um professor, e ele diz que você é burro, que você nunca vai aprender matemática, e você acredita naquilo, você nunca vai aprender matemática. Até o dia que você rejeitar aquela crença. Porque você está acreditando numa mentira que te falaram como uma verdade. E isso acontece na vida do ser humano em várias áreas. Por quê? Porque nós passamos a acreditar em mentiras do inimigo. Que nem uma jovem que eu ministrei aqui, ela tinha acho que 20 anos, muito bonita, e ela estava vindo da prostituição. Ela era uma prostituta de luxo. Por quê? Porque quando ela tinha 13 anos, um menino que ela gostava muito na sala convidou ela para ir na casa dele. E ela gostava muito desse menino, ela foi com ele na casa dele. Porém, esse menino tinha outro menino na casa. Um primo, acho que do menino que ela foi. E esse menino mais velho e ele estupraram a menina. Mas quando estava estuprando essa menina, a mãe dela chegou, a mãe do menino chegou. E a mãe do menino era a juíza da cidade. E ela liga para a mãe dessa criança e diz assim: a sua filha veio na minha casa se oferecer para o meu filho. A mãe acreditou em quem? Na juíza ou na filha? Acreditou na juíza e falou para aquela menina que ela era uma prostituta. E ela colocou no coração dela: se a minha mãe disse que eu sou, então eu sou. Então eu vou ser a mais cara. Então eu vou vender caro isso. E ela passou a ser uma prostituta logo aos 15 anos. E até aos 20 anos, quando ela chegou aqui, essa menina era toda marcada no seu emocional pela vida de prostituição que ela levou, porque a mãe dela disse que ela era. Crenças falsas na nossa vida, porque uma palavra maldita foi falada. E isso vai para a vida toda da pessoa. Quem vai explorar aquela vida? Quem vai explorar essa crença? Demônios. E por mais que a pessoa se converta e vá para a igreja, aqueles demônios vão perseguir ela. Então ela chega na igreja, ela derruba os homens casados. Ela chega na igreja, ela seduz as pessoas. Por quê? Porque ela ainda não está liberta de uma crença que foi lhe dita. Ela ainda não passou por uma libertação. Mesmo que ela aceitou Jesus, aquela área da vida dela não foi curada, aquele lixo não foi tirado. Você está entendendo? Então, existe isso, existe o trauma também. Qual que é o trauma? O trauma é aquilo que a criança, o adolescente não deu conta de assimilar. Então, a pessoa ela vai ter uma dificuldade na vida dela por causa de um trauma que ela recebeu. E o trauma, existe dois tipos de traumas que a gente fala, né? Existe o trauma A e B. Eu digo que existe até o C, mas o A e B são os mais comuns. O trauma A é aquele trauma que eu não recebo durante a minha vida tudo que eu precisava receber. Então, eu precisava receber cuidado, eu precisava receber comida, roupas, apoio, afeto e Proteção. suporte. E se eu não recebi tudo isso me traumatiza. E o outro trauma, que é o trauma B, é eu receber o que eu não posso ter recebido. Então, quando eu recebo rejeição, abuso, quando eu recebo maus tratos, quando eu não sou cuidado, quando não há nada daquilo que eu precisava e eu recebo o contrário, então isso reforça um trauma. Eu não recebi e eu recebi o que eu não devia. Então esse é o trauma mais profundo. E o que eu chamo de trauma C? Trauma C é o trauma da responsabilidade. Quando você ainda não é maduro o suficiente, está na sua adolescência e juventude, e você comete um erro que depois você passa a conviver com a acusação, ou seja, o remorso de um erro, uma acusação de um erro. Quando você comete um erro e aquele erro vai perseguir a sua vida, então você se chama pelo nome do seu erro.
não, eu sou um preguiçoso, eu sou um abusador, eu sou isso, eu sou aquilo. A pessoa passa a adquirir uma característica de personalidade por causa de um erro que ela cometeu quando ela era imatura. Ela não tinha maturidade, mas fez errado, fez, mas ela não se perdoou. Então, enquanto ela não se perdoar, ela vai carregar aquele erro como se fosse algo correto, que ela merece. Eu mereço castigo, eu mereço não ser feliz, eu mereço o sofrimento, eu mereço a vida que eu tenho por causa que eu fiz isso. Então a pessoa vive debaixo de uma condenação a vida inteira. E o evangelho deveria brindar essas pessoas com libertação. Mas não brinda por quê? Porque a gente acha que as coisas são automáticas. E elas não são. Precisa de confissão, precisa de oração, precisa de acolhimento. Então as coisas não funcionam de forma automática. Nada funciona de forma automática. Se nós prestarmos atenção na Bíblia, tudo que nós vamos encontrar são rituais. A Bíblia é ritualística. Então, nós encontramos um ritual para a remissão dos pecados, um ritual de sacrifício, um ritual da entrada no Santo Santos. Era tudo ritualístico. Ou seja, tem que haver um movimento da minha parte para que haja um movimento de Deus em meu favor. E às vezes o evangelho não brinda de que nós precisamos de ter esse entendimento. Eu faço um movimento de arrependimento, Deus vem com o seu perdão, o seu consolo. Então eu tenho que entender que Deus responde à minha atitude. Deus não responde automaticamente, ele responde a uma posição, a um posicionamento que eu tenho, né? Então essas coisas fazem parte da libertação, né? E para chegarmos a isso, a gente faz o quê? Um mapeamento, a gente ouve a história de vida da pessoa. Você ouve o que aconteceu com ela. E a partir daí é que nós vamos trabalhar aquilo que é necessário, né? Para que a pessoa realmente possa viver essa vida de santificação, viver essa vida de vitória. A vida depois da vírgula, né? A Bíblia fala, né, sobre isso, né, que o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida, vírgula, e vida com abundância. Então, a vida depois da vírgula, essa vida abundante que as pessoas não vivem. E elas não vivem essa vida abundante, por quê? Porque elas não conhecem as verdades da sua própria vida, ou seja, falta ainda elas conhecerem as verdades que fazem parte da sua história de vida. Encarar as suas verdades, encarar os seus erros, encarar os seus sofrimentos, encarar as suas dores. Então, a partir do momento que eu trato com a verdade da minha vida, levando essa verdade para a cruz de Cristo, eu recebo toda a libertação que Jesus proporcionou na cruz para mim. Então, essa libertação ela é proporcional à minha a, a, a minha confissão, proporcional ao meu arrependimento, proporcional àquilo que eu levo para Deus. Então, é dessa forma que a gente tem trabalhado libertação. Né? Lógico, eu estou reduzindo bastante aqui para vocês para deixar bem enxuto, mas com uma consistência, para que você entenda como que isso atua na minha vida, né? O que isso tem a ver comigo? Cada vida é uma história. Cada pessoa tem a sua história. E todas as histórias são importantes. Né? A minha história ela é importante para mim muito, mas a sua história é muito importante para você, ela precisa ser valorizada. Eu preciso dar valor àquilo que você está me contando. Eu lembro de um caso que eu atendi um rapaz, né? E ele estava trabalhando com a mentira e não com a verdade comigo. Aí uma pessoa chegou para mim e disse assim, olha, essa pessoa mentiu para você. Eu digo, não, ela não mentiu para mim, ela mentiu para Deus. Que nós não estamos aqui na minha presença, estamos na presença de Deus. E o que vai acontecer com ela? Eu digo, olha, o estado dela vai se tornar pior. Por quê? Por causa que ela não... Você trabalha com a verdade dela. Se a verdade dela for uma mentira, ela vai ser liberta, sim ou não? Obviamente que não, né? Não vai, ela vai ser prejudicada, ou seja,
Se existem demônios atuando na vida dela, vão atuar com muito mais intensidade. Por quê? Por causa que essa intensificação espiritual vai acontecer na vida da pessoa de forma exponencialmente, ou seja, essa exploração, que era uma área, vai se tornar maior. A própria mentira é uma área de exploração maligna. A Bíblia fala que o pai da mentira é o diabo, é o cão, né? Então, se ele é o pai da mentira e eu estou mentindo, eu estou mudando de pai. Eu estou saindo do pai eterno para o pai capeta. Né? Eu estou indo para outra paternidade que não é de Deus. Essa paternidade vai trazer maldição na minha vida, porque eu não estou trabalhando a verdade. Então, nós precisamos ter muito conscientemente de que nós precisamos trabalhar essas verdades da nossa vida. As verdades da nossa vida são importantes, mas eu tenho que trabalhar com a verdade. Eu não posso trabalhar com a mentira, eu não posso trabalhar com o engano, né? Eu preciso trabalhar com aquilo que é certo. E muitas vezes no reino nós temos pego pessoas que têm dificuldades de trabalhar com a verdade. Dificuldades mesmo, às vezes é até, como é que eu vou dizer, um espírito familiar que atua. A família onde o pai mente, os filhos mentem, a mãe mentem, ou seja, é uma grande mentira, e a mentira faz parte da vida da pessoa, né? Se eu estava conversando com uma pessoa, eu disse assim, você gosta de conversar com essa pessoa, né? Porque eu sei que ela é exageradamente exagerada. E dele disse, a gente fica mentindo um para o outro, né? Eu minto para ele e ele mente para mim. Gente, que tipo de conversa é essa? Que não trabalha com a verdade, trabalha com a mentira, né? Então, tipo assim, tem pessoas que têm isso como uma prática. A prática de mentir, a prática de crescer, a prática de contar vantagem, a prática de viver aquilo que é uma fantasia. E eu não posso viver na fantasia, eu tenho que viver na verdade. Porque a Bíblia fala, essa verdade traz libertação. Né? Aquilo que não é a verdade não vai trazer libertação. Pelo contrário, ela vai me deixar numa prisão cheio de rato, cheio de mosca, cheio de barata em volta. Por quê? Porque é lixo, não é ambiente limpo, não é um ambiente sadio, né? O que a gente chama de ambiente tóxico. E às vezes a gente foi criado numa família tóxica, uma família abusiva, uma família de regras, uma família muito cheia de leis, né, que a gente teve que viver naquilo. E essas leis moldaram o nosso caráter. Tem outras que não, vieram de uma família que não tinha lei nenhuma. Cada um dava conta de si, era cada um por si, Deus por todos. Ninguém tinha regra nenhuma. E existe outro tipo de família, a família aglomerada, que é aquela família que é toda unida, tudo junto. Se você querer sair da família, você é um traidor, né? A família é aglomerada. A gente diz que é a família dos índios, né? Os índios são aglomerados, eles vivem numa oca só, todo mundo dorme junto, é aglomeração. E tem também a família que ela é caótica, caótica, tem um caos. Não tem um pai, às vezes não tem uma mãe, às vezes vive com o avô, vive com o tio. Não é aquela família ideal, é a família que ela é o que se pôde fazer para criar aquele ser humano. Então, tipo assim, a pessoa já vem de uma família destruída e ela vai ter os sintomas disso, né? Isso vai ser sintomático na vida da pessoa, a vida inteira ela vai carregar os sintomas da família de onde ela veio, né? Ela não veio da família equilibrada. E a família equilibrada também é uma família difícil de conseguir. Não é uma família fácil. Por quê? Porque nós, como pais e mães, um dia ou outro a gente vai falhar. Uma hora ou outra a gente vai errar. Por mais que a gente conheça a palavra, por mais que a gente seja crente, pastor, seja lá o que for, um dia a gente vai acabar errando. E esse erro pode marcar a vida de um filho, de uma filha, de uma forma muito negativa. E às vezes a gente não se tocou que fez. Não se tocou, não foi lá, não pediu perdão, não arrependeu, né? E aquilo ficou lá. Está lá na vida da pessoa. É uma dor dela. É uma dor que ela tem que está ali, está fluindo na vida dela. E eu não fui lá, eu nunca pedi perdão, eu nunca me arrependi daquilo. Eu nunca prestei atenção que isso podia ter acontecido.
Então, nós precisamos ter essa atenção e entender que, tipo assim, quando a gente falha, a gente tem que pedir para Deus que nos ajude a levar os nossos filhos, a nossa família, para o centro da vontade de Deus, para o equilíbrio, para a cura, né? Então, essas explorações malignas acontecem na vida de crente, sim. Por quê? Porque ela não entende que ao longo do processo da vida de um outro ser humano, você fez parte dele. E fazendo parte dele, eu posso ter sido parte para o bem ou parte para o mal. Eu posso ter sido um pai positivo e positivamente ter criado bem, mas mesmo querendo ser positivo, eu posso ter errado no processo. A gente não é perfeito no processo, então a gente pode errar no processo e está tudo bem também. Não precisamos ser perfeitos. A gente só precisa entender que às vezes a gente tem que voltar atrás, a gente tem que fazer um reciclagem, a gente tem que pedir perdão, a gente tem que, de tempos em tempos, fazer esse caminho de volta com aqueles que a gente trabalha, com aqueles que estão abaixo de nós, com aqueles que estão conosco e até os que estão acima de nós. A gente precisa perdoar o comportamento, entendendo a identidade de cada pessoa. Então, essa área do comportamento é muito importante, porque a gente julga as pessoas pelo comportamento delas, e não pelo seu caráter ou pela sua lisura. Mas, às vezes, pelo comportamento, a gente pode simplesmente cortar uma pessoa do nosso relacionamento, né? Entendendo que comportamento não é identidade. Então, eu preciso entender a identidade das pessoas para que eu possa agir com elas de forma correta, né? É isso que eu queria deixar aí para vocês hoje, né? Uma meditação rápida, porém um pouco mais profunda para vocês entenderem que tem um caminho, tem um jeito, tem um propósito, nós temos uma meta, né? Dentro dessa área ministerial. Essa daqui é só o entendimento do porquê que isso é necessário, né? Por que que precisa fazer isso? Por que que isso é disponível para o corpo de Cristo? Que o corpo de Cristo ele precisa ser curado, a noiva precisa estar bem, ela precisa, a Bíblia fala que Deus vai levar uma noiva que ela foi limpa, que ela tem vestes limpas, que ela está cuidada, que ela está pronta. Então a noiva de Cristo ela precisa desse cuidado. E muitas vezes nós não estamos cuidando da noiva como deveríamos. E ela está toda estrupiada e está indo aos trancos e barrancos, né? Então a gente precisa cuidar da noiva. Quando Deus me chamou, a mim e a minha esposa, para esse ministério, Deus nos deu uma palavra muito específica, que Ele ia nos colocar na porta dos fundos da igreja. E eu nem sabia que tinha uma porta dos fundos, eu só conhecia a porta da frente, né? Mas Deus tinha uma porta dos fundos ali. Ele disse assim, vocês vão ser colocados na porta dos fundos da igreja. E ser colocado na porta dos fundos da igreja significa estancar o fluxo de pessoas que saem do reino. Estancar o fluxo de pessoas que se desviam, de pessoas que apostatam da fé, uma palavrinha ruim, de pessoas que saem do caminho, que se desviam, que vão para outras religiões, porque elas não tiveram suporte. Elas chegaram na igreja, elas conheceram o evangelho, mas elas não foram cuidadas como deveriam ser. Não foram tratadas como deveriam ser. E isso gera o quê? Gera uma deficiência no corpo de Cristo. Então, Deus nos colocou neste lugar para a gente edificar o corpo, de ajudar o corpo a ter essa postura correta, né? Essa postura de libertação, de restauração, levando as pessoas a entender o porquê que existe o Ministério de Libertação, que não é para o não crente, mas é para o crente, né? Crentes que estão no reino, mas que ainda não foram libertos totalmente. Esse é o nosso objetivo. Bem, queridos? Então, só para recapitular, daí, então, o primeiro passo é, depois, eu lembro das crenças limitantes, mas o primeiro é detectar qual é a raiz. Tirar o lixo. Tirar o lixo. Tirar o lixo. Primeiro passo, tirar o lixo. Tira o lixo. Reconhecer que tem um lixo, né? Eu preciso reconhecer que tem um lixo ali. Preciso reconhecer que eu não estou perfeito, ou que eu não sou perfeito, que eu preciso de ajuda.
As né? Esse crenças, é o primeiro passo. antes a mentira Depois eu tenho que tratar com essa área das crenças, os traumas, né? Então, cada trauma. área da nossa vida tem que ser levado para a cruz, né? E por isso que a gente faz o mapeamento. Então, o mapeamento é descobrir onde é que estão essas áreas, o que que é relevante realmente na minha história de vida, para que eu possa ser essa pessoa que Deus quer que eu seja, né? Relevante E e como tem que ser, influente. pastor, o comportamento de um libertador, uma pessoa que se coloca na brecha para ajudar outra pessoa? Qual as características dele? Qual é a performance do libertador? Não da pessoa que está sendo liberta. Sei. Bom, o libertador, ele precisa ser essa pessoa primeiro que ele tem que passar pelos processos. Não tem como eu ser um libertador se eu não passei por um processo de libertação. Pura, né? Entende? É a primeira coisa que tem que acontecer na minha vida é entender que eu preciso de passar por isso, eu preciso passar por esse processo, né? A partir do momento que eu entendo e eu passo por esse processo, então aí eu vou começar a entender. Por exemplo, antigamente, nossa forma de prática de treinamento era assistindo outras ministrações. A gente ia assistindo vários ministradores e a gente ia entendendo qual era a nossa identidade de ministrador. Só que a vida do ministrador, é lógico, ela precisa ser ilibada. Eu não posso ter um caráter errado. E muitas pessoas que tiveram um caráter errado nessa área não estão mais nessa área. Aí eu, né? Alguns nem estão mais nessa terra. Meu Por quê? Deus, que misericórdia. Porque a Bíblia fala sobre isso. Quanto mais luz, mais responsabilidade. Quanto mais entendimento eu tenho, mais responsável eu sou. A Bíblia fala não, né? Provérbios diz, né? Que a vara mais grossa é para aquele que entende mais. Então, quanto mais entendimento eu tenho, mais eu sou cobrado. Então, quanto mais conhecimento, mais cobrança de Deus. E mais cobrança frente à sociedade, frente à igreja. Então, eu não posso ter uma vida toda errada, motivação toda errada, estando trabalhando nessa área. Eu tenho que ser uma pessoa tratada, curada, resgatada e manter essa vida. Eu preciso manter uma vida de santidade. Não tem como você começar a bloquear. Se a pessoa começar a bloquear nesse ministério, ela não vai a lugar nenhum, né? Pelo contrário, ela está se colocando num lugar perigoso, porque essa área de libertação, ela é uma área de batalha espiritual. Tudo bem que essa é a área mais, como é que eu vou dizer, mais Forte. básica da libertação. A área mais básica. Mas mesmo assim vai se exigir muito de você. Agora, se eu vou para uma área mais alta de libertação, que é uma área de intercessão e conquista, por exemplo, de territórios e de áreas maiores, mais santidade é exigido de você, mais vida de santificação, de oração, de jejum, de preparo, porque eu tenho que estar preparado para as guerras que eu vou lutar. Você não pode lutar uma guerra sem preparo. Não tem como uma pessoa ir para a guerra se ela não tem um capacete, se ela não tem um colete, se ela não tem uma arma e se ela não tem munição. De nada adianta você ir para uma guerra sem arma, sem munição, sem proteção. Seria loucura, não é loucura, é burrice. Não é loucura, é burrice mesmo, né? Pastor, e a santificação, ela vai trazer experiências com o mundo sobrenatural. Eu tenho uma menina uma jovem, tipo a Thalita, assim, que ela fez o DT, na área do Fez o quê? louvor. Aquele curso de louvor e adoração do Diante do Trono, aquele seminário que tinha lá, a escola Ah, de tá, lá em BH, sei. pregar. E ela foi para lá e ficou lá os 6 meses internada. E ela Hum, adquiriu muita santidade, muita vida com Deus. E tanto é que ela foi fazer um intensivo, né, de evangelismo no Rio de Janeiro. E quando ela chegou lá no Rio de Janeiro, ela teve um sonho
que ela foi para uma favela lá e naquele sonho tinha um bode com muitos chifres e vinha chifrar ela no sonho, entendeu? Hum, E, e ela conta que aquele bode estava muito furioso. O que, que aconteceu com essa moça? Depois que ela passou pelo DT, que ela voltou para casa dela, ela esfriou. Tipo assim, sabe? Aquilo uhum, parece que esvaziou tudo dela, assim. Que ela começou, tipo, virar hippie, entendeu? Ela foi para um lado uhum. assim que não dá para crer. Uma menina cheia do Espírito Santo, cheia do poder de Deus, cheia da unção, da revelação, que ficou assim. Então eu vejo que faltou, acho que maturidade, né? Por ela ser muito nova, aquela empolgação. E o que que você me diz disso? Olha, duas coisas, na verdade, acontecem na vida da pessoa. Uma questão que eu preciso entender é quando eu estou num lugar separado, que eu estou num lugar protegido. Por exemplo, que nem eu vivo na base aqui. Vivo dentro da base. Eu fiz uma escolha de viver aqui dentro para trabalhar com essa área. Por quê? Porque aqui eu tenho uma área de proteção espiritual. O mundo espiritual aqui da base é diferente do mundo espiritual lá fora. Então, eu Verdade. tenho um lugar protegido, um lugar diferente onde eu estou. Se você tem um chamado, você tem que se separar. A Bíblia fala sobre isso. Santificação significa separação. E muitas vezes a pessoa tem que sair do ambiente que ela está, um ambiente tóxico, um ambiente ruim, para se separar. Então, ela sai do ambiente de família, que é o ambiente tóxico, e vai para o ambiente do DT, por exemplo, diante do trono, onde está todo mundo adorando, louvando a Deus, é uma bênção. Só que depois ela volta para aquele mesmo ambiente que ela estava. E ali, o que está esperando ela quando ela volta para aquele ambiente? Os mesmos demônios que atuavam na vida dela antes. E Meu vão Deus, é começar a atuar no mesmo segmento que atuava, que ela estava acostumada. Então ela volta para as suas práticas, volta para o seu pecado, e aí as moscas e os ratos voltam também. Mas entendi. também existe uma outra questão, a questão das escolhas. Nós temos que ter muito cuidado com as escolhas que a gente faz. Quais são as escolhas que eu vou fazer a partir desse momento? Você passou por uma libertação, você passou por uma cura. Quais escolhas você vai fazer a partir daqui? Quais escolhas? Eu vou escolher morar no mesmo lugar, eu vou escolher andar com as mesmas pessoas ou eu vou mudar as práticas da minha vida? Eu falo muito, né? E muitos pastores falam sobre esses dois demônios: o nada a ver e o não dá nada, né? Então a pessoa diz assim: não, isso daí não tem nada a ver, vai dar ruim. Ah, isso daqui não dá nada, vai dar sim. Né? Eu tenho uma sobrinha que, quando ela fez ETED, todo mundo disse: meu Deus, essa menina tem um chamado. Ela tem um chamado missionário. Mas ela não prestou atenção nisso, ela não ficou nas missões. E ela saiu de missões e voltou. Daí começou a loquear, começou a fazer coisa errada. Então, tipo assim, se você entender que você tem um chamado, você tem que obedecer aquilo. Se Deus te deu um chamado, te deu algo para fazer, obedeça. E não só obedeça, mas obedeça, seja diligente. Você obedece com diligência, com cuidado. Você vai andar em cima de princípios e valores da palavra de Deus. Nós precisamos aprender a andar nesses valores e nesses princípios. Não dá para eu dizer: não, eu sou santo, mas eu não ando em valor nenhum, eu não sigo princípio algum, eu quebro valores, eu quebro princípios da palavra de Deus. A lei vai me quebrar. Ou seja, se você quebrar a lei vai te quebrar. E quando ela te quebrar, muitas vezes não vai ter conserto. Entende? Quando a lei te quebra, às vezes não tem mais conserto. Então, infelizmente, aquela pessoa se perde mesmo, né? Não consegue resgatar ela mais, né? Que pode ter acontecido com essa menina, né? Fica difícil o resgate. Interessante. Alguém tem mais alguma pergunta, Lloyd? Porque nós já estamos encerrando. É. Eu fico encantada quando eu escuto falar de libertação, de cura, de processos, né? Eu fico Ah, encantada, que isso me encanta. E eu tenho orado com uma pessoa, mais ou menos.
há uns 4 anos nós oramos. Agora faz uns Uhum, 6 meses que nós paramos. E o Senhor começou a transformar a casa dela, começou a mudar as coisas lá. O filho que parecia uma pessoa de outra família que morava na casa dela, que vivia no quarto e não falava com ninguém, saiu para a sala, já lava a louça para a mãe, já, sabe, as mudanças vão acontecendo, né? uhum, E aí, e aí eu falei com ela, foi ontem. E ela falou para mim, eu tenho mantido minha vida no altar, porque eu sei que quando eu vacilar, as coisas vão voltar tudo outra vez. Então, isso uhum. é certo que vai acontecer. E ela e tem essa experiência sua aí, né, dessa moça e outras que eu conheço também, que voltaram do seminário encantados e depois esfriaram e ficaram Sim, uhum. pessoa É, eu, morta-viva. eu digo que nós temos dois grandes exemplos. Dois grandes exemplos. Adão tinha o melhor lugar, o melhor Isso. pastor, estava no paraíso, tinha acesso a Deus e aos anjos, e ele deixou a divindade para viver a humanidade. Quando É, Deus fez o homem, a imagem e semelhança dele, ou seja, divino. Mas sim, hoje nós não somos mais divinos. é Quando o homem verdade. caiu daquela imagem e semelhança, a Bíblia diz lá em Gênesis 5 que ele fez os filhos deles eram a imagem e semelhança dele, já não era mais. A imagem de Deus eterno, da santificação, né, do divino nele. Então, se Adão caiu tendo o divino com ele, quem somos nós? É E verdade. aí você tem o grande exemplo de Judas. Judas tinha o melhor pastor, o melhor discipulado, andava com gente boa pra caramba e mesmo assim pisou na bola. Então, tipo assim, por que que eu digo isso? Porque o ser humano às vezes pode dar um resultado totalmente errado, por mais que você haja com ele com todos os princípios e valores que existem e a pessoa não quer. Não Eu quer. recebi uma moça aqui, gente, que ela Deus fez algo sobrenatural na vida dela aqui. Mas quando ela voltou para lá, quando ela voltou para casa dela, ela voltou para a família, ela Hum, voltou para as mesmas práticas. Ou seja, a Bíblia fala sobre isso, aquele porco que você tirou da lama, lavou, limpou e depois ele volta para o mesmo lugar. Então, uhum, tipo assim, o ser humano, infelizmente, volta para o mesmo lugar. Mas que nem essa moça que você está me contando, Lloyd, que o filho está lá e tudo, já que o filho saiu do quarto, é a hora dela conversar com ele. É a hora é, dela pedir perdão, é a hora dela reatar o relacionamento, é a hora dela se humilhar se ela errou com ele. Você entende? Tipo assim, não é só o fato dela estar orando e ele estar mudando, mas é o que eu faço quando a pessoa muda. Né? O que eu vou fazer com essa diferença de comportamento que a outra pessoa está tendo. Né? Isso vai determinar o sucesso ou o fracasso dessa hum, oração, porque a oração é orar com ação. Eu tenho que ter uma ação junto com aquilo que eu oro. Então, eu preciso de uma ação prática para que essa oração seja efetiva. Né? Então, ela precisa da prática para que aquilo que está sendo orado funcione de forma é, satisfatória. Né? sim. Então, é isso. Eu aconselhei diversas coisas, mas esse detalhe eu não lembrei. E Uhum. como ela deve lidar com isso agora, Sim, porque não, e ele falou que ele até quer frequentar um culto nas casas agora. olha isso é Eu Deus, falei, hein? não deixa perder isso, não deixa Claro, ele esfriar com isso, né? E nós vamos exatamente. agora É orar, uma janela de oportunidade que ela está abrir, tendo. E se abrir, ela for sábia nessa janela de oportunidade, ela sim, ganha o coração do filho. Se ela não for sábia, ela perde de vez. Porque é a é, sabedoria aqui que vai ganhar o coração. Para a gente ganhar o coração de uma outra pessoa, eu tenho que abrir a porta do diálogo, deixar aberta, mas eu uhum, preciso me vulnerabilizar para outra pessoa. E os pais é, têm esse erro na vida de não se vulnerabilizar para os filhos, porque a gente uhum, acha que por ser pai a gente tem que ser superior. é Mas não é verdade, isso que a Bíblia diz. Diz que você tem que ser pai, mas você tem sim, que ser um pai sábio, né? É importante. muito bom.
O Senhor vai libertando, né? Vai libertando. Ele Amém. fumava, parou de fumar. Então, é profunda a libertação aí. É, Profunda. é de E Deus mesmo. agora ajudar ela a sustentar, né? Isso aí com sabedoria. Muito bom. Isso. E então Uhum. aprendemos muito. Foi muito bom, pastor. Foi uma benção. Amém.